6 horas 23 minutos, de volta com o Manhã no Ar, e chegou a hora da nossa entrevista do dia. Hoje é dia do oftalmologista e nossa conversa sobre uma das infecções que mais acometem os olhos, a conjuntivite. É nessa época de chuvas constantes que aumenta a incidência da doença. Isso porque esse tipo de tempo favorece a proliferação de bactérias, vírus. E para explicar melhor sobre a prevenção e o tratamento dessa doença, a gente recebe aqui no estúdio o oftalmologista Swami Mitoso. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Eu aproveito sua presença para parabenizar todos os demais oftalmologistas hoje. Bom dia, muito obrigado. A gente vai falar dessa doença que é muito comum, principalmente nesse período. Começou a chover, é muito comum que nas unidades de saúde apareçam pessoas reclamando de conjuntivite ou de alguma irritação nos olhos. Qual é a relação da chuva, de fato, com a doença? Na verdade, o que acontece é o seguinte: nesse período de mudança de tempo, sol para muita chuva, acontece o aumento da proliferação das doenças virais. Todas elas, gripes, resfriados, e a conjuntivite não é diferente, né? A conjuntiva fica inflamada por conta das infecções virais nesse período. Então, está em um ambiente com muita aglomeração, ar-condicionado, já tem essa tendência natural, se alguém tiver com a doença, de se contaminar também. Isso, porque assim, as pessoas se contaminam, elas acabam que fatalmente, elas tocam nas secreções contaminadas e tocam nos objetos. A partir daí acontece a contaminação, que pode ser direta, através do contato direto com a secreção, ou indireta. A pessoa tocou na maçaneta da porta e a outra pessoa que não está contaminada toca e faz a contaminação. E a partir daí a proliferação fica muito grande. Isso é muito assim, muito preocupante. Se eu usei, por exemplo, o computador hoje, estou com conjuntivite, quanto tempo fica ali aquele vírus naquele equipamento que pode ser passado para outra pessoa? Ele resiste a esse contato com oxigênio? Como é que funciona normalmente essa contaminação? Ele não fica muito tempo. Porém, o que a gente sempre recomenda é a limpeza diária dos equipamentos, principalmente porque o contato próximo, logo depois, é fatal. A pessoa fatalmente vai se contaminar. E ela pode levar aquela mão dela contaminada ao rosto, às mucosas, fazendo a contaminação direta nesse caso. E é comum, no caso, que as pessoas já estejam doentes sem aparentar primeiros sintomas? Já estejam com conjuntivite sem estar aparentando aquele olho vermelho, inflamado? Ok. O que a gente percebe muito é o seguinte: as pessoas, elas fazem infecção viral, mas logo em seguida os sintomas já aparecem. É tanto que a gente não consegue relacionar quando foi o início. O início é quando a conjuntiva, que é essa parte branca, uma membrana bem delicada e fina, começa a inflamar. Os olhos vermelhos, sensação de areia. Aí você pode dizer, teve o início do processo da inflamação da conjuntivite. Vamos mostrar então aqui para o nosso telespectador o que é essa conjuntiva, que é onde normalmente é atingida. Isso. E aí você sente, né? A gente tem esse quadro aí mostrando os tipos e também como funciona, né, doutor? Isso, aí você está vendo ali aquela parte superior, é a conjuntiva, essa membrana delicada e transparente. Essa membrana, ela, quando inflama, a gente chama de conjuntivite. E tem os tipos. Você tem a infecciosa, que pode ser dividida em bacteriana ou viral, e você tem também a alérgica e a tóxica. Dependendo da causa dessa contaminação, você pode classificar essa conjuntivite em vários tipos. A infecciosa seria a mais comum durante esse período chuvoso? Isso, é infecciosa por conta do vírus, então ela fica enquadrada na conjuntivite viral. Dura quanto tempo, em média? Como é que funciona o tratamento para essa específica? Pois é, a média da conjuntivite viral responde ao tempo de incubação do vírus e a ação dele, que dura em cerca de 7 a 10 dias. Alguns pacientes, em casos de conjuntivite mais graves, podem durar até 15 dias, mas normalmente em 7, em 10 dias, você já tem a melhora do paciente com o tratamento adequado. A alérgica? Ok. Como que funciona? É assim, processos alérgicos, o paciente tem alergia a pelo de animal, pelo de gato, ele entra em contato com aquele animal e solta algumas partículas daquele pelo que podem causar irritação, os olhos ficam vermelhos, sensação de coceira. Como é que você descobre que isso é alérgico? Porque quando você tira o contato com o alérgeno, com o pelo do gato, o sintoma acaba. Então é muito mais fácil de você identificar. Tomou um antialérgico ali, normalmente já resolve, não precisa ir para um antibiótico ou algo do tipo. Não, de forma nenhuma. A tóxica? A tóxica, a gente está falando de uma conjuntivite causada por alguma substância que irrita os olhos.
tipo as mulheres que pintam os cabelos, que cai uma gotinha da tinta nos olhos, ou então, eventualmente, as pessoas nos bailes, que cai algum produto químico, bebida. No carnaval, as pessoas que usavam spray e que é aquele spray nos olhos, causa uma inflamação localizada, é conjuntivite tóxica. Vamos mostrar aqui um olho normal e um olho conjuntivite. As pessoas normalmente já tiveram essa noção. Acho que é raro alguém que nunca tenha tido uma conjuntivite ao longo da vida. E aqui é uma conjuntivite normal, mas ela pode evoluir para algo mais grave. O que define se a conjuntivite vai ser mais grave é o tipo de tratamento que você dá, os cuidados que você tem, ou isso não é evitável, uma vez que ela tiver de ser mais grave, uma hemorrágica, por exemplo, ela vai ser? Os sintomas. A conjuntivite, ela sempre tem uma inflamação na conjuntiva, os olhos vermelhos, a sensação de areia nos olhos e uma secreção. Ponto. Eventualmente, o paciente pode ter gravidade no sentido de que os sintomas ficam muito maiores. Edema de pálpebra, os olhos ficam muito inchados. A conjuntiva faz o que você falou, hemorragia subconjuntival, que as pessoas chamam vulgarmente de derrame ocular. O paciente também pode ter uma secreção muito pegajosa, tão pegajosa que cria como se fosse uma membrana. A partir daí, o especialista ele consegue identificar o melhor tratamento. Por isso é importante que as pessoas observem o seguinte: nem todo olho vermelho é conjuntivite. Então é importante que você procure o profissional adequado para poder fazer a identificação da tua inflamação, do teu processo inflamatório e, identificando, fazer o tratamento adequado. Qual a diferença entre o tersol e a conjuntivite? São diferentes no seguinte: o tersol é uma inflamação ocasionada na pálpebra, numa glândulazinha que fica inflamada por um processo normalmente bacteriano. Está na área externa dos olhos. Isso, na área externa dos olhos. A conjuntivite, a inflamação da conjuntiva é na parte branca, naquela membrana bem delicadinha, já na parte de dentro dos olhos. Agora, é comum que uma pessoa tenha conjuntivite de um lado do olho e depois tenha do outro. E se tiver ainda contato, pode voltar para o olho que já estava curado, já tinha passado pelo tratamento? Acontece muito. O paciente ele contamina, começa com sintoma de um lado, ele inicia o tratamento, não utiliza corretamente, vai para o outro lado dos olhos, eventualmente ele suspende porque ele achou que em 2, 3 dias já teve uma melhora do tratamento e volta novamente os sintomas. É importante que o paciente siga o tratamento adequado. São 7 dias de tratamento, então vão ser 7 dias utilizando as medicações e os cuidados. Mesmo sem sintoma aparente? Mesmo sem os sintomas aparentes. Você tem que fazer corretamente para evitar a recidiva, o retorno daqueles sintomas e inflamação, que é muito ruim para o paciente. Qual é a relação de problemas com a imunidade e a conjuntivite? A gente sabe que qualquer paciente, quando tem imunidade mais baixa, ele fica predisposto a problemas de saúde, seja ele infecciosos ou não. Então é importante você sempre manter a saúde em dia e você evita que as suas barreiras imunológicas façam com que você se contamine com as doenças e que responda de forma inadequada. Se você está com o organismo mais fraquejado, mais fraco, fatalmente você fica mais predisposto a todo tipo de doença. Para quem está em casa ainda não está com conjuntivite e quer se prevenir, o que pode ser feito para a gente evitar ter essa doença, levando em consideração que a incidência é muito grande? Se a gente vai num pronto-socorro, é muito comum que tenha gente ali que já esteja com a doença. Então você vai ter que obrigatoriamente compartilhar, nem que seja por um curto período, aquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente. Isso. É importante as pessoas, quando forem compartilhar esses ambientes, evitar principalmente o contato com os olhos. Você tocou nos objetos, lave as mãos, álcool se estiver no hospital, tem os álcools, passa na mão, evita o contato nas mucosas, evitar ficar muito tempo sem necessidade, fica o tempo adequado do seu tratamento, ou se você está, digamos, num local mais fechado, num shopping, você vai, faz a sua atividade, termina e vai embora. O tempo que você fica predisposto é o que pode garantir ou não a infecção. E sempre lembrando, as mãos sempre lavadas, evitar levar as mãos ao rosto e às mucosas. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Excelente dia e feliz dia do oftalmologista. Opa, muito obrigado. Recebi hoje a Sami Mitose falando aí sobre as prevenções e tratamentos sobre a conjuntivite, doença que tem uma incidência muito grande durante esse período chuvoso. E agora a gente muda de assunto porque um grupo de 165 venezuelanos desembarcaram aqui na sexta-feira. Eles vieram de Boa Vista, Roraima, e Manaus é uma das cidades brasileiras que faz parte do programa de interiorização do governo federal para os refugiados. O Boeing 767 da Força Aérea Brasileira pousou na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 9h30 da manhã.
Dos 233 venezuelanos a bordo, 165 desembarcaram em Manaus. O restante seguiu para São Paulo. Com o aumento do fluxo venezuelano, o estado de Roraima, que não é um estado muito populoso, teve suas estruturas sobrecarregadas e capacidade de inserção reduzida. A nossa ideia é, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito maior do que esse processo de interiorização e o povo brasileiro é extremamente acolhedor. Do aeroporto, os venezuelanos foram encaminhados a 3 abrigos mantidos pela Cáritas de Manaus, que é ligada à Igreja Católica. A maior parte deles vai ficar alojada na Casa de Apoio Santa Catarina de Sena, no bairro Petrópolis, zona centro-sul. Essa é a segunda fase do processo de interiorização de imigrantes venezuelanos no Brasil. A medida foi criada para desafogar a cidade de Boa Vista, que pela proximidade com a fronteira recebeu um fluxo intenso desses refugiados. São famílias inteiras que deixaram o país para fugir da fome, da falta de segurança e da ausência de serviços básicos. Dos que chegaram à capital amazonense, a maioria é de mulheres e crianças e estavam emocionados com a acolhida. E tenho a esperança que aqui não vaya melhor. No abrigo, os imigrantes ganharam kits de higiene pessoal, alimentação. Eles também vão ter acesso a cursos profissionalizantes e de português. Eles terão cursos técnicos em vários níveis. Produção de alimentos, manipulação, também no trabalho de estética. Terão cursos também na área de manutenção elétrica, hidráulica e outros cursos que também está dentro desse processo aqui que eles farão. Esta venezuelana deixou o país com 2 filhos e o marido. Ela conta que trabalhava como cozinheira e tem esperança de conseguir um emprego e ajudar o restante da família que ficou na Venezuela. E se conseguir o emprego, me quedaria trabalhando, sim. E Manacapuru já se prepara para o impacto da cheia desse ano. Para isso, vai contar com a ajuda do CIPAM, que fez um levantamento das áreas de risco. Com imagens de drone e estudo topográfico, o Serviço de Proteção da Amazônia identificou os pontos com maior risco de alagação em Manacapuru. Além de dar uma dimensão do problema, o estudo vai servir para definir ações preventivas. Essa relação de sobrevoo de drone, mais a área de campo, levantamento topográfico, a gente tem de maneira precisa e clara as áreas que poderão ser inundadas de acordo com as cotas dos rios. Esse levantamento vai ser levado para a Secretaria, é uma ferramenta que o secretário e o município terão como gestão das áreas de alagamento da cidade. Anualmente, áreas como esta aqui no bairro de Correnteza ficam completamente alagadas. De acordo com a Defesa Civil, 11 bairros são afetados, número que pode chegar a 13, dependendo da intensidade da cheia. Nós vamos poder medir até onde que essa enchente vai afetar. E dentro disso, nós já vamos nos programar de como vamos agir. E o Jornal A Crítica de hoje destaca, virou modelo de abandono. Inaugurada em 2001, a área de requalificação urbanística transformada pelo Prosamin foi esquecida. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai ao vivo lá para o centro da cidade, onde tem essa imagem que a gente acabou de mostrar na capa do jornal A Crítica, essa área do Prosamin, um cenário de abandono, o local que deveria ser um parque de lazer, de atividades para as pessoas. Aqui ali próximo à Beneficente Portuguesa, descendo ao Asca de Figueiredo, você tem acesso a essa região aí do centro da cidade. Nessa área, há alguns anos, era um completo abandono mesmo, assim, de casas, casebres, o igarapé, casas de madeira. Em 2011, aí teve uma mudança que foi a desapropriação e a construção dessa área que deveria funcionar como uma área de lazer, mas até hoje é uma área que tem muito mau cheiro e uma área de abandono, como a gente vê aí nas imagens, né? O local é pouquíssimo aproveitado por conta da estrutura que não se fez, né? Não é adequada, né? Não deram manutenção adequada. Existe no estado até uma secretaria para cuidar apenas das questões do Prosamin, desse programa, em outras áreas da cidade também, que tem essa extensão, mas até o que a gente vê em muitas dessas áreas é uma situação como essa, um local abandonado, os quiosques que não funcionam, a quadra que não tem manutenção, enfim, grama e mato já, na verdade, não é grama mais, é o mato, enfim, essa área
é uma área de abandono que é um destaque hoje no Jornal A Crítica. Se você quiser ter mais detalhes, pode adquirir o jornal em qualquer banca da cidade e a gente espera que o poder público tenha um carinho maior, uma atenção maior por essa área da cidade e resolva esse tipo de problema, né? Não adianta desapropriar, usar uma área grande como essa, prometer uma qualidade de vida e esquecer do que foi prometido lá atrás. E começou na última sexta-feira o terceiro Festival Olímpico nas escolas de educação infantil. Esse ano o tema é Quadrinhos na Copa do Mundo. A ideia é que as atividades esportivas estejam diretamente ligadas à educação e que desenvolvam o cognitivo dos pequenos. E na abertura do evento, até os craques do futebol do Amazonas estiveram presentes. Olha só. No Festival Olímpico são 7 modalidades. Em todas elas tem espaço para todas as crianças. Muito legal mesmo. Você fez quantos gols? 7. O Luiz nasceu com paralisia cerebral, estuda na escola Odete Pulga e adora jogar bola. E sim, é possível. Já ganhou até medalhas. A escola dele nunca deixou de lado que ele ficasse no canto da escola, sempre participando, sempre ativo em qualquer atividade. Ele tem a limitação dele, mas ele sempre está ativo, né? Isso que é importante. E olha só quem veio jogar com ele. Alberto, Alberone, Marinho e Dinamite. Só craque. É muito gratificante, isso daí nos fortalece como humano, né? Saber que um simples gesto você pode mudar a vida de uma criança. Então isso daí me deixa muito feliz por participar desse tipo de evento. Talvez tenha sido até mais gratificante para nós do que para eles mesmo, né? Porque a gente participar de um evento desse é realmente muito gratificante. O festival vai estar acontecendo nas 264 unidades de educação infantil do município durante todo o mês de maio. São mais de 50 mil crianças envolvidas. Crianças como a Larissa, que se divertiu à beça no futebol infantil. Ela tem que ficar lá dentro? Lá dentro. E aí dá muito trabalho? Dá um pouco. Tá legal? Tá legal. Apesar de serem atividades esportivas, o foco principal aqui é mesmo a educação. O esporte educacional é o esporte mais importante, porque é o esporte base. Então tudo que é pensado aqui é pensado com uma intencionalidade, para que todos possam participar. A criança com necessidade educativa especial, a criança normal, todos precisam estar incluídos nesse processo esportivo. E o sorriso dos pequenos, é claro. E no Minuto Tecnologia de hoje, vamos dar uma dica especial para você trocar o seu celular. É o Trocafone Plus da InfoStore. Você troca o seu celular, o seu smartphone usado por um novo Samsung. Funciona assim. O seu smartphone vale como entrada na compra de um Galaxy S8 ou S8 Plus. E você ainda ganha um bônus de R$500. O S8 tem display infinito, reconhecimento de íris, câmera frontal de 8 megapixels e é resistente à água e à poeira. Esse smartphone incrível você encontra em uma das 11 lojas da InfoStore. Só para lembrar que o seu smartphone usado vale como entrada na compra de um Galaxy S8 ou S8 Plus. E você ainda ganha um bônus de R$500. E você sabe, o melhor mix em tecnologia você encontra na InfoStore. E atenção, donos de estabelecimentos comerciais, a 7ª parcela do Alvará 2018 vence hoje. O documento autoriza o funcionamento de empresas comerciais, industriais e de serviços. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Mais de 91 mil empresas aqui em Manaus precisam pagar essa taxa, né? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Aproximadamente 91.500 empresas aqui de Manaus precisam pagar essa taxa para funcionar regularmente. O alvará de funcionamento, para quem não tem assim, muita intimidade com o assunto, é uma autorização que é dada pelo município, pela administração municipal, para que você utilize aquele determinado imóvel onde o seu comércio está instalado para aquela atividade. A gente está falando aí tanto das indústrias quanto dos comércios, né, os estabelecimentos como lojas e os estabelecimentos de serviço também. Quem presta serviço, por exemplo, médicos, dentistas, cabeleireiros, pessoas que têm salão de beleza, todas essas pessoas precisam ter o alvará de funcionamento. Para conseguir esse alvará de funcionamento, você tem que fazer o cadastro na prefeitura e tem que, obviamente,
pagar as taxas, né? Agora está vencendo a 4ª parcela do alvará de funcionamento. Tem muita gente que deixa de pagar, mas normalmente a administração municipal, a prefeitura, né, daquele município, no caso a gente está falando aqui da Prefeitura de Manaus, faz fiscalizações constantes para saber se aqueles estabelecimentos comerciais estão legalizados junto à lei. Essa fiscalização acontece quando você instala o seu comércio e ela pode acontecer a qualquer momento do ano. Então, se você não estiver com o alvará de funcionamento em dia, você tem problema aí com a administração municipal, sem falar que se você deixa de pagar o alvará, né, Adriane, você também está sujeito àqueles juros, aquelas multas, a todo um preço muito mais caro do que se você tivesse pagado tudo bonitinho, tudo certinho. Quem quiser, tiver perdido também a via, o boleto do alvará de funcionamento, pode imprimir uma segunda via dentro do sistema da Prefeitura de Manaus. É no manaus.am.gov.br. Lá você tem toda uma dicasinha de como você faz para imprimir a segunda via do seu alvará de funcionamento. Se você tiver perdido alguma parcela desse alvará, já vem também impresso bonitinho, com pagamento do juro e da multa, já vem feito todo o cálculo e esse pagamento é feito nas agências bancárias. Tem também um telefone de acesso para quem tiver algum tipo de dúvida, Adriane, que é o 156, o 156, onde todas as pessoas podem tirar suas dúvidas. Se você ainda não tem alvará de funcionamento, você pode descobrir qual é que é a documentação necessária para conseguir esse documento. Um documento que é muito importante porque dele depende, inclusive, a emissão da nota fiscal do seu serviço e se você está pagando o imposto tudo bonitinho, tudo direitinho. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a polícia ainda investiga a morte do advogado Armando Freitas. Ele foi assassinado com 3 tiros na última sexta-feira. O velório e o enterro foi nesse fim de semana. O corpo foi velado no auditório da Assembleia Legislativa. Amigos e familiares estiveram no local para se despedir do advogado. Estou entristecido. Eu quero que não fique impune, porque a nossa justiça é muito lenta, principalmente a área de segurança. O crime continua sob investigação. Novos relatos de pessoas ligadas ao advogado reforçam a hipótese de que a morte tenha sido comendada. Inclusive, a polícia já descartou a chance de latrocínio. O crime aconteceu na manhã da última sexta-feira. De acordo com a polícia, o assassino acertou 3 disparos e em seguida fugiu. Armando tinha acabado de chegar no escritório. O filho, que também é advogado, ouviu o pedido de socorro do pai. Eu vi os tiros, eu abri a janela, estava na parte de cima, eles me mataram. E aí o cara correndo e outro cara atirou nele, também o cara que correu, outro cara da rua atirou no cara. Na fuga, o bandido deixou a arma para trás. A prova do crime foi encaminhada para a perícia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está à frente do caso. Pois então, esse caso deve ser elucidado o quanto antes. Isso porque a polícia já está com a investigação bem adiantada, já alguns suspeitos aí identificados. E agora nós vamos ao vivo para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli, que está ao vivo na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Acabei de mostrar aqui no Manhã no Ar o caso do advogado que foi morto na última sexta-feira. A polícia está investigando o caso e tem chances de elucidar o crime ainda essa semana, né? Pelo menos é o que diz a polícia, né? De acordo com o delegado adjunto ali da Delegacia de Homicídios, Rodrigo Santoro, nomes de possíveis suspeitos deverão ser anunciados essa semana. Uma grande força-tarefa foi criada para a investigação desse caso, envolvendo não só a Delegacia de Homicídios, mas também de Roubos, Furtos e Defraudações e a Secretaria de Inteligência do Estado do Amazonas. Eles estão trabalhando aí em suspeitos, né, tentando fazer esse levantamento de informações. Vale lembrar que, de acordo com testemunhas, na hora em que o criminoso atira no advogado e foge, ele tropeçou na própria sandália dele, uma sandália emborrachada, tropeçou, caiu no chão e deixou a arma cair. Nisso vem passando um vizinho do advogado, Armando Freitas, que pegou a arma e inclusive tentou atirar no criminoso, mas sem sucesso. O criminoso então saiu correndo. E essa arma foi entregue à polícia, tá como prova, né? E a polícia está investigando também, analisando câmeras de segurança ali da área próximo ao escritório do advogado.
e, enfim, pretende ainda essa semana divulgar alguns nomes de suspeitos aí. Desde a semana passada, uma viatura da Polícia Militar está na frente do escritório e da casa da família para dar mais segurança aos familiares que estão ali muito apreensivos com essa situação. Até pela característica do crime, né? A polícia já descartou a possibilidade de latrocínio, né? E acredita que a morte tenha sido encomendada por alguém que conhecia de fato o delegado, que era algo ali direcionado para ele mesmo, né? E por isso, aí já ajuda nesse processo de investigação, descartar algumas possibilidades e concentrar em possíveis desafetos ali que poderiam desejar a morte do advogado. Então, esse trabalho está adiantado, né? De acordo com as informações policiais, a gente vai trazendo os detalhes ao longo da semana, né, Cleiton? Exatamente. Segundo informações repassadas ao jornal A Crítica, por fontes ouvidas pelo jornal A Crítica, há a possibilidade desse crime estar ligado a um terreno que teria sido dado de herança ao advogado e que ele doou uma parte. Então, a polícia está investigando aí a partir dessa linha de raciocínio, dessa linha de investigação. É claro que a polícia sempre trabalha com várias formas, né, de atuação do criminoso e acreditamos que ainda essa semana algo deverá ser trazido à tona. Agora a gente muda de assunto porque lá pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, teve um homem que resolveu furtar alguns produtos de uma loja, perfumes de marca, entre outras coisas, óculos de marca também, né? Foi lá, colocou numa sacola e passou mais de $200 ali e as câmeras do circuito interno conseguiram flagrar toda a ação. Detalhe de tudo isso, Adriane, é que esse crime aconteceu em fevereiro. Mas não foi fevereiro agora não, de 2018, foi em fevereiro de 2017, mais exatamente no dia 16 de fevereiro de 2017. Um homem, que ainda não foi identificado pela polícia, tá aí, ó, aparece nas imagens, observando uns óculos Armani, tá, para você, que custam $143, e ele acaba que pega o óculos, disfarça e coloca na bolsa dele. Em seguida, ele vai na área dos perfumes, onde ele está aí, você está vendo, quem está assistindo o programa Amanhã no Ar pela TV A Crítica, está acompanhando as imagens cedidas pela polícia. Observa que ele furta também um perfume. O perfume custa $81. Se a gente converter isso daí, vai dar um bom dinheiro, né? Tanto pelo preço dos óculos quanto do perfume, porque são valores em dólares. Essa loja que você está vendo aí, quem está assistindo pela TV A Crítica, e eu estou narrando aqui para quem está na rádio, é uma loja daquelas duty free, né, que ficam na área interna do aeroporto de Manaus, e essa daí fica na área, na área internacional, na área de viagens internacionais. Segundo informações da delegacia que investiga o caso, esse homem iria para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e furtou esses objetos, está sendo procurado pela polícia há mais de um ano e agora a Polícia Civil resolveu divulgar as imagens dele para que as pessoas possam ajudar a encontrá-lo. Quem tiver informações sobre o paradeiro desse homem, meio calvo ali, né, ligar para a polícia pelo número 181, fazendo denúncia. A identidade de quem denunciar será mantida em sigilo. Cleiton, eu acho que ele estava muito de boa, né? O perfume já acabou. O óculos já deve estar arranhado, já passou quase mais de um ano, achou que isso não ia nem ser notado, né? E aí a loja identificou, né? Repassou a polícia e agora ele pode ser identificado sim, né? Se buscar a data, quem estava embarcando ali, as características, é mais fácil encontrar e fazer a denúncia. Só que demorou muito, né? A polícia divulgar essas imagens aí. De fevereiro do ano passado para cá, o perfume já acabou. É possível que ele já tenha roubado até outro. Se tem esse hábito. É por isso que os criminosos pintam e bordam no Brasil, né? Porque com a morosidade do sistema público, tanto de investigação quanto judiciário e tudo mais, acaba ajudando os criminosos. Ok, Cleiton, muito obrigada por sua participação, excelente dia e até amanhã. Até amanhã, boa semana para todos nós. Tchau, tchau.
E agora a gente fala de oportunidade de emprego. A Marinha vai contratar, através de concurso público, profissionais de diversas áreas para atuarem no corpo técnico da instituição. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo. Tem salário de até R$11 mil, bem atrativo, né? Bem atrativa mesmo, Adriane. Os fuzileiros e novos integrantes do Corpo Armado da Marinha do Brasil aqui em Manaus, que devem fazer parte da Escola Naval e trabalhar nesse setor da Marinha, podem concorrer às vagas. São 31 vagas até o dia 11 de junho deste ano. Não pode esquecer, são 19 vagas masculinas e 12 vagas femininas. É a primeira vez que a Marinha do Brasil oferece vagas para as mulheres, então uma boa oportunidade também para o público feminino. Até o dia 11 acontecem as inscrições no site da Marinha do Brasil, www.ingressonamarinha.mar.mil.br. E é lá que você consegue baixar a sua ficha de inscrição e dar todas as informações sobre os seus documentos. Olha só, existem uns requisitos para você participar dessa inscrição. Primeiro, você precisa ter mais de 18 anos e menos de 23 anos. Você pode fazer aniversário até o dia 31 de dezembro deste ano. E caso, você precisa ter menos de 23 para poder entrar nesse processo seletivo. Não ser casado, não ter nenhuma união estável ou filhos. Isso porque, segundo informações aí da própria Marinha, é preciso, a pessoa que for trabalhar de um tempo muito extenso. Como eles vão trabalhar fora, em bases que ficam no interior ou até mesmo em outro estado, é preciso realmente que essa pessoa não tenha nenhuma responsabilidade com filhos ou que também não seja casada. E é por isso que, no caso, existem essas vagas tão limitadas. São 31 oportunidades para cá, para Manaus e, lógico, para os outros setores da base tecnológica da Marinha do Brasil. Depois que você fizer essa inscrição até o dia 11 de junho, você pode pagar a sua taxa até o dia 22, de acordo com o horário bancário. E aí depois você estuda para a prova, tá? O edital sai no dia 15 de agosto, os assuntos você já pode ver já antes mesmo de o edital sair. A gente sabe que muitas pessoas estudam anos antes, mas depois desse edital você já consegue saber mais ou menos qual é o assunto que você vai poder estudar. Em setembro acontecem as provas, tá? E outra, são 2 dias de prova, se prepara. O primeiro dia vai ser de matemática e física, são 40 questões. E no segundo dia vai ter uma prova de português, inglês e uma redação, para verificar as habilidades escritas do candidato. E, no caso, quem tirar menos de 50 pontos na prova inteira ou em cada uma disciplina, inclusive na redação, está automaticamente eliminado. Então, é bom você estudar mesmo para você concorrer a essa vaga. E outra, dia 20 de setembro, sai o edital, na verdade, o gabarito dessa prova. E, inclusive, muita gente já começou a estudar, é um concurso que já estava sendo esperado por muitas pessoas. E se você tiver algum tipo de dúvida em relação ao processo seletivo, até para saber os valores dos salários que vão até R$11 mil, você pode entrar em contato nos números 21 23 22 78, está aparecendo na sua tela aí, ou 21 23 22 75. Adriane Diniz, quase mais de R$10 mil, são R$11 mil que as pessoas que vão trabalhar no corpo de fuzileiros e corpo da Força Armada vão receber. É um trabalho que dura o dia inteiro, eles merecem realmente ganhar esse salário. E para você que está assistindo a gente, que quer mudar de vida e realmente tem todos os requisitos para poder participar do concurso, eu acho que é uma ótima oportunidade para você dar uma guinada na sua vida, Adriane. Com certeza, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E em Manacapuru tem concurso público em aberto para o preenchimento de 950 vagas. A escolaridade exigida para concorrer às vagas vão desde o nível fundamental ao ensino superior. E sobre esse assunto eu volto a conversar com a Thea Morel. Olá, Thea. Como é que faz para se inscrever e essa inscrição vai até quando? Adriane, essas inscrições são online, a taxa é bem acessível, é de R$40 para a maioria dos candidatos, E elas podem ser feitas através do endereço eletrônico www.institutomercabá-am.com.br.
Lá tem o edital desse concurso e tem todas as regrinhas. O prazo para essas inscrições, Adriane, é bem extenso, é bem longo, né? As inscrições já estão abertas e vão pelo menos até o dia 28 de junho. Agora, é muito importante que esses candidatos se preparem, porque são pelo menos 5 etapas. Uma dessas etapas é comum para todos os candidatos, é o concurso, a prova objetiva propriamente dita, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de agosto. São 2 dias de prova para os candidatos, de acordo com o seu nível de escolaridade. Isso porque dessas 950 vagas, tem vagas para todo tipo de escolaridade, né? A segunda etapa, né, desse concurso vai envolver aí principalmente as pessoas de ensino superior. É aquela etapa de avaliação de títulos, onde você vai entregar ali toda a sua documentação, o certificado de conclusão do ensino superior, e se você tiver mestrado, doutorado, esse tipo de especialização você também pode incluir, porque isso também conta pontos e essa etapa também é classificatória. Quem tiver mais pontos, obviamente, leva vantagem no concurso. Tem uma terceira etapa que é exclusiva para os cargos de coveiro e de digitador. Esses cargos, essas pessoas que estiverem concorrendo a essa vaga vão ter que passar por uma prova prática, onde eles vão ter que demonstrar que estão aptos para fazer esse tipo de função, exercer esse tipo de trabalho. E tem também outras 2 etapas que são para os guardas municipais, para quem vai concorrer à vaga de guarda municipal. Uma dessas etapas é o teste de aptidão física, né? O teste físico. Quem for concorrer à guarda municipal vai ter que cumprir ali um mínimo de atividades físicas dentro dessa prova física, e tem também a avaliação psicológica dos candidatos de guarda municipal. Tem outras vagas também que estão disponíveis nesse edital, viu, Adriane? Tem vaga para merendeiro, para assistente administrativo, para enfermeiro. Realmente é um número muito grande de vagas, é uma variedade também grande, entendeu? Então, o importante mesmo é que as pessoas entrem no Instituto Mercabá, tem tempo para ler esse edital com bastante calma e escolher exatamente que tipo de vaga você quer concorrer para fazer esse concurso. Essas provas, inclusive, Adriane, um lembrete muito importante, que vão acontecer ali em agosto, no dia 25 e 26 de agosto, vão acontecer em Manacapuru, no município de Manacapuru. Então, é preciso também você se programar para fazer essa viagem até o município para participar desse concurso. A prova de títulos já é mais fácil, os documentos vão ser enviados pela internet, ela vai acontecer só em setembro. Dá tempo de se preparar de qualquer maneira. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E já já a gente volta com os detalhes da inscrição do Enem, que começa hoje. Tem também as notícias do esporte e a festa dos Mumbais nesse fim de semana. O Manhã no Ar volta já já.